Primeiro ponto, Benjamin Garré. O jogador está assinado com o Vasco da Gama, vai viajar aí até sexta-feira, tá no Brasil para fazer exames e assinar o contrato em definitivo. Quando eu falo que está assinado, é porque os documentos de clube para clube já foram trocados, as minutas contratuais já foram trocadas, o Benjamin Garré já assinou, até porque para vir para o Rio de Janeiro, o cara não ia sair da Rússia com mudança, com família para vir para o Rio de Janeiro à toa, né? Pelo amor de Deus, ninguém é otário. Então, um contrato já foi pré-assinado, digamos assim, já tem um pré-contrato, e aqui ele vai assinar o contrato definitivo com o Vasco da Gama, um contrato aí que deve ser de 3 anos com a opção renovável por mais um. Jogador de 24 anos que chega ao Vasco da Gama, como a gente trouxe em primeira mão, por compra, em definitivo, de 2,5 a 3 milhões e meio de euros deve custar essa negociação com o Vasco da Gama. O Vasco paga 2 milhões e meio de euros e as metas podem chegar até 3,5 milhões de euros. Mandar um abraço pra galera aí do Detetives Vascaínos, que é um cara que trabalha de uma maneira crucial, de uma maneira limpa, de uma maneira séria, e que foi o primeiro a trazer o interesse do Vasco nesse jogador, uma negociação que a gente veio trazendo passo a passo aí e foi concretizada pelo Vasco da Gama. Joga de ponta direita, camisa 10, canhoto, joga bem, é um cara que nasce no futebol argentino, não tem tanta sequência ainda em sua equipe, é até emprestado ao Huracan, passa pela base do Grupo City também, por exemplo, e quando vai para a Rússia, ele faz uma primeira temporada muito boa e a última temporada não foi tão boa assim. Mas sempre foi uma promessa do futebol argentino, um jogador que tecnicamente é muito bom e acho que pode contribuir bastante. Ainda não é o jogador de força que eu acho que o Vasco tem que buscar. E aí eu vou falar já já desse atleta. O jogador de força que possa dar intensidade, que possa fazer recomposição, o Garré não é esse cara. Ele é muito mais técnico, ele vai te chamar muito mais atenção por conta do brilho técnico dele do que de fato a força física. Mas o Vasco não deixa de precisar de um jogador que pode dar uma assistência, que bate bem de fora da área, que também é um cara que consegue participar de gol. Então o Benjamin Garré, na minha visão, é um bom jogador. E principalmente, é muito legal, já que a gente critica bastante a diretoria por essa demora de pontas, e critica com razão, porque não existe no dia 19 de fevereiro o Vasco não ter pontas. O Vasco jogou uma Copa do Brasil hoje, o Vasco jogou um clássico contra o Flamengo sem pontas, a gente não valorizar a negociação. Por quê? A primeira pedida, e a gente trouxe isso também, do Benjamin Garré, do Krylia Sovetov, era de 5 milhões de euros. O Vasco, com paciência, com toda a cautela, convencendo o jogador, conseguiu diminuir essa pedida para 2,5 de euros. E isso é obviamente um bom negócio, porque 5 ele não valia. O Vasco tinha outras prioridades naquele momento, como o Bruma, como o Brian. 5 ele não valia. Mas o Vasco a todo momento conseguiu ter a paciência necessária para trazer esse jogador por praticamente a metade do que o clube russo estava pedindo inicialmente. Então vale valorizar aí a diretoria nessa negociação. Outro ponto que eu tenho para falar aqui para vocês, além do Benjamin Garré, o Nuno Moreira. A gente trouxe também a informação em primeira mão sobre o Vasco aceitar pagar o valor da multa rescisória. Ou seja, não é que o Vasco vai pagar a multa rescisória, porque se fosse pagar a multa rescisória, era só pagar e o jogador viria para o Rio de Janeiro e acabou. Fim de papo. E não é isso. O Vasco aceitou pagar o valor de 3,5 milhões de euros da multa rescisória, de forma parcelada. Mas o Vasco tinha uma desconfiança do Casa Pia por conta da dívida que o Vasco fez na compra do Cleiton na época da 777. O Vasco até, na diretoria atual, chegou a pagar uma quantia, mas ainda deve outra quantia ao Casa Pia. E o Casa Pia, obviamente, diante desse saldo devedor, pediu garantias financeiras pelo Nuno Moreira. O Vasco apresentou essas garantias e topou pagar a primeira parcela de todas essas parcelas de um valor maior, digamos assim, que deve girar ali em torno de 1 milhão de euros. Inclusive, teve gente falando que o Vasco fez uma proposta de 1 milhão de euros pelo Nuno Moreira. Isso não é verdade. O Vasco não fez proposta de 1 milhão de euros pelo Nuno Moreira, até porque, com todo respeito, né, o Vasco não seria burro o suficiente de saber que o Braga fez uma proposta de 3 milhões de euros e o Casa Pia negou. O Vasco não ia oferecer 1 milhão de euros achando que o Casa Pia ia ser, ia dar de presente o Nuno Moreira. Isso não procede, isso nunca aconteceu. O que o Vasco sempre sinalizou foi pagar uma entrada de 1 milhão de euros e, obviamente, parcelar o restante. O jogador já aceitou vir, já aceitou o salário do Vasco da Gama. Essas conversas acontecem com o empresário dele, o Bruno Carvalho, que é um empresário português há muito tempo. E, obviamente, a última etapa era o Casa Pia aceitar essas garantias, aceitar esse modelo de negócio. O Nuno Moreira tem 25 anos, já tem 5 gols e 5 assistências
lá no Campeonato Português, é um dos destaques do Campeonato Português, e o Vasco da Gama espera esse último aceite do Casa Pia, que já se mostrou mais flexível e essa negociação está próxima de ser concretizada. Tá fechada, Pedrosa? Não tá fechada. Ainda falta o último aceite do Casa Pia para que ele possa vir pro Rio de Janeiro e assinar com o Vasco da Gama. Tudo que o Vasco podia fazer, ele já fez. Enviou a proposta, enviou as garantias, enviou essa proposta timbrada, o documento assinado e está esperando a volta desse documento do Casa Pia, ou seja, o aceite final para essa negociação ser concretizada. Então, assim que acontecer, o Vasco está otimista. A proximidade é real, mas assim que acontecer a assinatura, eu trago para vocês. Se não acontecer, obviamente eu vou trazer também, porque a gente vai acompanhando a negociação. Então, é um jogador que, na minha visão, chega e se chegar para ser titular do time. É bom jogador, 25 anos, inclusive tem um grande amigo meu que jogou com ele no Vizela, o Igor Julião, que hoje está no Marítimo lá de Portugal, e me deu ótimas referências sobre o Nuno Morena. É um jogador que realmente poderia chegar não do nível do Bruma ou do nível do Brian, mas para ajudar muito o Vasco nessa ponta esquerda, e obviamente o Gigante da Colina está precisando bastante desse atleta. Então tomara que o Casa Pia aceite definitivamente e que o Nuno Moreira chegue ao Vasco da Gama. Essa é a expectativa da diretoria, que ele possa chegar agora, tá? Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do Gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Lloyd Augusto, vocês devem ter visto aí que o Lloyd Augusto abriu live falando que vai vir pro Vasco e tudo mais. O que aconteceu? Há mais de um mês, quando a gente também trouxe essa informação de forma exclusiva sobre o negócio do Vasco pelo Lloyd Augusto, o Vasco já tinha um aceite do jogador. O jogador já tinha aceitado vir pro Vasco da Gama pelo salário que o Vasco tinha oferecido. O que estava faltando? Acertar com o Alanyaspor o valor. O Vasco enviou uma primeira proposta, o Alanyaspor não aceitou. O Vasco enviou uma segunda proposta, o Alanyaspor não aceitou. E na terceira proposta, que o clube, o Alanyaspor, colocou lá o valor que seria o ideal e que ele já tinha combinado que ia liberar o Lloyd Augusto por esse valor, para o Lloyd Augusto e para o seu empresário, o Vasco foi lá e chegou a esse valor. Então o que o clube esperava nesse momento? O jogador já aceitou, chegamos ao valor, enviamos a proposta, papel timbrado, agora é só liberar. Mas o Alanyaspor deu para trás no último momento e está travando a negociação. É por isso que o Lloyd Augusto, como vocês devem ter visto aí no Instagram, abriu live revoltado por ele. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele já teria viajado para o Rio de Janeiro, mas a orientação do departamento jurídico do próprio jogador foi ele se manter lá e aguardar a assinatura de liberação do Alanyaspor para que ele possa viajar para o Brasil. Então, tá certo, Pedrosa? Não tá certo. Não tá certo. O jogador
quer vir para o Brasil, o Vasco está pronto para emitir as passagens dele, tá tudo certo para ele vir, mas a negociação não está concretizada, porque o Alanyaspor ainda não liberou. E obviamente o Vasco não vai assinar com o jogador se não tem a liberação do clube que está vendendo. Então tem que esperar essa liberação. O jogador está fazendo de tudo, já brigou, já fez de tudo, já abriu live no Instagram, falou até que não ia mais jogar e tudo mais. Tudo isso está sendo feito. Agora, o Vasco tem que esperar o documento do Alanyaspor para que essa concretização aconteça. E o Lloyd Augusto, que é um ponta-direita de 24 anos, joga de ala, e esse sim é um jogador mais físico, digamos assim, que joga na ponta esquerda e também na ponta direita, possa vir. Aí o Vasco teria o Garré, o Nuno Moreira e o Lloyd Augusto. Exatamente aquele número de contratações que eu trouxe aqui para vocês também há pouco mais de um mês sobre o Vasco vai contratar de 2 a 4 pontas ou 2 a 4 atacantes até o final da janela de transferências. E isso está se concretizando. Um já foi. A chance do Nuno é grande. Não está fechado, mas é grande. E a chance do Lloyd também é grande. Muita gente me pergunta sobre o Fabinho. O Fabinho é um jogador que nunca foi prioridade no Vasco da Gama. O Vasco fez uma proposta de $500 mil pelo Fabinho ao América Mineiro. Então, essa proposta não agradou ao América Mineiro e o Fabinho sempre foi aquele cara stand-by, sempre foi aquele cara que é uma opção de mercado, mas nunca foi prioridade. Então, a negociação está acabada, Pedrosa? Não está acabada, mas também não está avançada. O Vasco tem outras prioridades do mercado e tem outras propostas também em andamento para outros jogadores que eu ainda não descobri, e se eu descobrir, eu vou trazer para vocês com tudo detalhado como eu sempre faço, tá bom? Então, nesse momento, esse é o panorama do Vasco da Gama para essa situação. Garré assinado, Nuno Moreira muito próximo, esperando o último aceite do Casa Pia, Lloyd esperando só a assinatura do Alanyaspor para ele viajar para o Brasil, assim como o caso do Nuno Moreira também, e o Vasco segue no mercado buscando outras opções. Tem outros jogadores em negociação, Pedrosa, de outras posições? Eu não tenho essa informação. Que eu saiba, o Vasco só está focando realmente na vinda desses atacantes. Então, eu não duvido, se pintar, por exemplo, um jogador com uma característica para ser reserva do Verratti, para jogar ali mais como centroavante, para disputar essa posição, para dar outra característica para o Carille. Mas nesse momento, os jogadores que eu tenho em negociação são essas, tá? O Adson, ele deve voltar no começo de março. Ele já está treinando, fazendo a sua transição, já está se adaptando novamente após o último procedimento cirúrgico que ele fez. Então o Adson em breve está de volta e ele deve ser mais um ponta à disposição. Então hoje você trazendo o Garré, o Lloyd, o Nuno, tendo o Ryan, tendo o Adson, eu acho que o Vasco começa a ter um ataque um pouco mais qualificado e que pode dar outras opções para o Fábio Carille, que gosta de jogar com esses jogadores de ponta, de profundidade ou de construção nessa formação. Então, acho que no final das contas, apesar da demora, apesar da incompetência da diretoria de não ter conseguido fechar um ponta antes, se essas negociações se concretizarem, a gente vai ter tido uma janela pelo menos ok e, obviamente, torcendo muito para que esses jogadores possam desempenhar com a camisa do Vasco da Gama, ok?